No Saber Direito desta semana, o professor Emerson Caetano de Moura traz um curso sobre direito registral imobiliário. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o que é e como funciona o sistema registral imobiliário. Vai tratar dos procedimentos ordinários e especiais, da escrituração, nulidade e retificação registral. Começa agora a aula 3. Muito bem, estamos voltando aqui para a nossa terceira aula. Se você está ficando com alguma dúvida, algum assunto que você queira discutir em particular aí, ou ampliar os seus conhecimentos, tem alguma orientação, pode falar comigo lá no Instagram, @professor.emersoncaetano. Mas o objetivo da nossa terceira aula aqui é já fazer a transição entre o que vimos na aula 2, que é o procedimento registral, e entrarmos na escrituração registral imobiliária. E aqui é bom destacar o seguinte: nós analisamos lá na aula 2 o procedimento registral comum. Ele começa com a prenotação do título, ele passa para a qualificação registral imobiliária e aí depois ele pode se concluir normalmente com uma qualificação positiva. Teremos então a prática de atos registrais como abertura de matrícula, se for o caso, registro em sentido estrito ou averbação. Agora, pode ser que ao final da qualificação registral, como nós vimos, a qualificação seja negativa. E aí vem a nota de exigência, a nota devolutiva, pode ter suscitação de dúvida ou não. Já nesta aula 3, a gente parte para complementar aquela análise falando da existência dos chamados procedimentos registrais especiais. E aqui, o que diferencia o procedimento registral comum do procedimento registral especial? É a necessidade de apresentação do título? Não é. Em ambos os procedimentos, procedimento comum e procedimentos especiais, nós temos a apresentação do título. Vai ser a prenotação? Não. A prenotação vai ocorrer da mesma forma, com o mesmo efeito de gerar prioridade, tanto no procedimento comum como no procedimento especial. Aí eu pergunto, mas vai haver qualificação registral? Vai haver qualificação registral em ambos os procedimentos. Fala, peraí, professor, então não há diferença alguma. Há. Por quê? Porque na própria Lei 6.015 e algumas legislações registrais ou que tratam do registro imobiliário extravagantes, como, por exemplo, a Lei 6766 de 79, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, a Lei da Incorporação Imobiliária, a REURB, que é a Lei de Regularização Fundiária, ela é a 13465 de 2017. Essas leis todas e a própria 6.015 trazem alguns tipos de registros, de procedimentos registrais, que se diferenciam um pouco do procedimento registral comum. Eu vou começar dando o exemplo do procedimento registral para a instituição do bem de família voluntário. E aqui eu te sugiro fazer uma leitura atenta do artigo 1711 e seguintes do Código Civil. Nesses artigos está pormenorizada e detalhada a instituição do bem de família de forma voluntária, que não se confunde com aquele bem de família legal, lá da Lei 8.009. Eu também quero que você faça uma leitura atenta dos artigos 260 e seguintes da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. E por que eu estou te pedindo essa leitura? Para você ter o contato não só com os institutos e os detalhes do procedimento, deste procedimento registral especial, mas para que você também fuja um pouco do trivial lá do direito civil e do direito registral e tenha contato com algumas particularidades dentro de algo que já é bem diferenciado no universo do estudo jurídico. Como eu já disse lá nas primeiras aulas, não é frequente, não é comum os estudantes e profissionais de direito terem contato de forma mais aprofundada, mais teórica, mais detalhada com o direito registral imobiliário e com sua conexão com o direito civil.
Falando especificamente de alguns detalhes do exemplo que eu estou dando, de procedimento registral especial, instituição de bem de família voluntário. Quando a gente analisa tanto lá o artigo 1711 do Código Civil e o 260 da Lei de Registros Públicos, a gente percebe que o título causal, o título registrável lá da Lei de Registros, para instituição de bem de família, é o instrumento público. Ou vai ser uma escritura pública, ou vai ser um testamento. Então, eu posso ter um ato jurídico ou um negócio jurídico que resultará na instituição de bem de família, se e desde que observado o procedimento especial próprio para este fim, contido na Lei 6.015, de 73, que é o que está nos artigos 260 e seguinte da Lei de Registro. Mas vamos lá. Então, o sujeito A, proprietário de um imóvel, pode entender por bem que dentro de todo o seu patrimônio, vá lá que ele tenha lá uns 10 ou 15 imóveis, ele reside no imóvel X, reside com a sua família, ali ele tem todos os atributos jurídicos e circunstâncias fáticas para se enquadrar no bem de família legal, lá da Lei 8.009. Porém, ele voluntariamente opta para, dentro do seu patrimônio, ele destacar como bem de família e gozar desta proteção contra a execução vindo de terceiros, ele pode querer que, mesmo residindo com a sua família no imóvel X, ele quer atribuir a garantia de bem de família, a proteção do bem de família para o imóvel Y. E ele quer proteger para si e para a sua família, seus descendentes, seu cônjuge e outros. O que ele pode fazer? Lavrar uma escritura pública em que ele declara e manifesta a sua vontade livre, desimpedida, ausente de qualquer coação, coerção ou de forma forçada, para atribuir este gravame jurídico ao seu imóvel Y, diferente do imóvel que ele atualmente reside fisicamente com a sua família. Essa é uma opção. A outra opção é ele fazer também uma escritura pública de doação. Ele resolve pegar um dos seus imóveis, fazer uma doação para o seu neto e já constituir sobre esse imóvel doado a proteção voluntária do bem de família em favor do donatário, que é a pessoa para quem ele está doando, o neto, por exemplo, ou a neta. A terceira possibilidade de título ou ato para constituir bem de família voluntário é eu, ou o sujeito do imóvel A, o titular do imóvel, lavrar um testamento, fazendo o legado, destinando um determinado imóvel para uma determinada pessoa em testamento. Ou seja, fora da sua sucessão hereditária normal, ele está em testamento destinando aquele imóvel para uma pessoa B e já está constituindo também em favor desta pessoa a proteção do bem de família relativa a este imóvel que está sendo dado em testamento. E aí, depois que houver o falecimento dele, com a abertura da sucessão, a validação do testamento, esse testamento vai ser levado a registro, vai registrar a aquisição por sucessão testamentária com a instituição do bem de família. Agora, esta é a parte do direito material, do direito civil, que tem a ver com o negócio ou ato jurídico e o título que vai gerar a possibilidade deste registro imobiliário. Acontece que a gente pode ter um procedimento, ou vai ter um procedimento, que é o seguinte: apresenta o título, um desses três que eu mencionei, e aí vai para a fase que seria a fase da qualificação registral. Muito bem. Neste momento,
o que diz a lei que o oficial de registro vai fazer a análise dos aspectos formais e, portanto, extrínsecos, que tem a ver com a forma e os requisitos legais do título em si, e vai analisar também o negócio jurídico. Estando tudo em conformidade com a lei e regular, ele vai, em um primeiro momento, fazer o juízo positivo. Ou seja, ele qualifica o título e o negócio como sendo aptos ao ingresso no registro imobiliário. Porém, ele já não faz, diferentemente do procedimento comum, ele já não vai registrar ou averbar. O que o oficial de registro tem que fazer? Ele tem de lavrar um edital contendo resumidamente este negócio jurídico que se destina a atribuir o status de bem de família a este imóvel, e ele vai providenciar a publicação desse edital na imprensa e nos meios adequados. Este documento, este edital, ele não é lavrado em nenhum dos livros, nem livro 1, nem livro 2, nem 3, nem 4, nem 5. Esse documento fica arquivado no cartório de registro de imóveis, só que ele fica arquivado no que se chama classificador próprio, ou uma pasta própria, uma caixa própria para isso, vai conforme a organização que o registrador der à sua serventia. Claro, observado os parâmetros legais. Então, este ato, que é indispensável para se fazer o registro válido da instituição do bem de família voluntário, a lavratura desse edital e a sua publicação, a certificação de que ele foi publicado na imprensa, nos meios adequados, é o que se chama de um ato extraprotocolar. Ato registral extraprotocolar, ou seja, ele é relevante, ele tem efeito jurídico, ele é indispensável para que se produza o procedimento registral completo, mas ele não é lançado em um livro. E aí, o procedimento destoa um pouco do procedimento comum, por quê? Porque agora há uma conexão entre uma fase interna da qualificação dentro do cartório e uma comunicação com o mundo exterior para que terceiros, eventualmente interessados, que tenham algum tipo de crédito em relação a essa pessoa que quer proteger o bem, porque ao instituir o bem de família, ele fica protegido contra eventual cobrança vinda de terceiros por dívidas desse titular. Nesse momento, o que a gente percebe? Que dentro do procedimento, da tramitação, do passo a passo do procedimento perante o oficial de registro, há uma especialidade, uma particularidade, uma peculiaridade, que no caso, neste exemplo que eu estou mencionando, é a situação do bem de família, da instituição do bem de família. Feito isso, o que pode acontecer? Pode acontecer que alguém, num prazo de 30 dias da publicação do edital, alguém pode apresentar uma impugnação se contrapondo à pretensão de instituir bem de família mediante registro em relação àquele imóvel. Se isso acontecer, se houver a impugnação por um terceiro qualquer, o oficial de registro vai juntar o título, mais os documentos que ali foram autuados, o edital, a publicação, mais a impugnação, vai abrir um prazo para que o interessado apresente suas contrarrazões, seus contra-argumentos, para que ele se manifeste contra a impugnação, e o oficial de registro vai pegar tudo isso e vai encaminhar ao juiz para deliberar, para decidir. Este encaminhamento que o oficial de registro faz ao juiz para decidir esse conflito acerca da instituição do bem de família não se confunde com a dúvida registral. Não se trata de dúvida registral. Se trata de um contraditório, uma contradição, uma contraposição que se estabeleceu entre o interessado em registrar e instituir o bem de família e um terceiro que se opõe a essa busca, essa pretensão registral.
Então vejam que neste procedimento especial nós podemos ter duas circunstâncias importantes. Vamos lá? Apresentou o título, que tem como conteúdo a instituição, a busca de instituição, a pretensão de instituir bem de família. Fez a prenotação, aí vai para a qualificação registral do título em si e do negócio. Se a qualificação for negativa do conteúdo do negócio ou do título, o que vai acontecer? Nota de exigência. E aí, feita a nota de exigência, a parte interessada pode ou impugnar as exigências ou justificadamente apresentar as razões por que não pode cumprir tais exigências. Se houver a impugnação das exigências ou a justificativa pelas quais não se pode cumprir as exigências, o que vai acontecer? O oficial de registro deve suscitar dúvida registral. E aí vai para o juiz, o juiz abre vista ao Ministério Público, depois ele sentencia e suponhamos que o juiz julgue a dúvida procedente. O que vai acontecer? Não vai registrar nada, não vai ter edital, não vai ter nada disso. Devolve tudo para o interessado e fala, não pode ingressar esse registro aqui no registro imobiliário. Agora, o que vai acontecer se a qualificação for negativa, impugnou a exigência, suscitou dúvida e o juiz sentenciou julgando a dúvida improcedente? Se a dúvida for julgada improcedente, é porque o oficial não tinha razão e, portanto, o título e o negócio são registráveis, aí o juiz manda de volta para o oficial de registro e manda prosseguir com o procedimento. E aí, nesta hora, é que ele vai elaborar o edital e publicar, como eu havia mencionado. Aí ele publica e suponhamos que no prazo de 30 dias venha a impugnação. Então, já teve dúvida, já foi para o juiz, voltou, prosseguiu, publicou o edital, um terceiro impugnou a tentativa de instituir bem de família. O oficial junta tudo de novo e manda para o juiz. Aí o juiz decide se a impugnação é pertinente ou não. Esta segunda decisão do juiz não é dúvida. É a decisão da contradição entre o terceiro que está impugnando e a parte interessada que pretende instituir o bem de família. E aí, se o juiz decidir que a impugnação é procedente, devolve tudo para o interessado, não vai instituir bem de família, não vai arquivar. Se o juiz julgar que a impugnação não procede, ele devolve para o oficial de justiça, o oficial de registro, aliás, e aí o oficial de registro vai fazer o quê? Vai registrar constituindo o bem de família sobre aquele imóvel daquela matrícula. Percebeu a especialidade, a peculiaridade deste procedimento em relação ao procedimento da aula anterior, o procedimento comum? Daí porque a gente percebe que este procedimento tem particularidades e peculiaridades. Uma delas é a possibilidade ou a necessidade de se publicar, lavrar e publicar edital. A outra diferenciação é que pode ter suscitação de dúvida, volta, depois impugnação e vai para o juiz novamente. Então aí nós temos um primeiro exemplo de um procedimento especial. Agora eu queria tratar com você outras hipóteses de procedimento especial. Lá nos artigos 216-A e 216-B da Lei 6.015, de 73, a Lei de Registros Públicos, lá você tem dois procedimentos registrais imobiliários que também são especiais. É o procedimento registral de uso capião extrajudicial e o procedimento registral de adjudicação compulsória extrajudicial. Ambos os procedimentos, eles são considerados especiais. Por quê? Porque há diferenciação em relação ao procedimento comum. Beleza. Bom,
O que acontece na uso capião? O que acontece na uso capião? Primeira coisa, nós passamos a ter duas formas, dois procedimentos distintos para, ao final, se declarar a ocorrência da uso capião sobre o imóvel. Lembrando que a uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade em que um sujeito adquire a propriedade sobre o imóvel, independentemente de manifestação ou vontade do seu titular e independentemente de registro de título no registro de imóveis. Agora, os procedimentos que antes eram só judicial, ou seja, só uma sentença judicial transitada em julgado poderia reconhecer a uso capião, agora isso pode ser feito também no foro extrajudicial, ou seja, perante o registro de imóveis da circunscrição territorial daquele bem. A decisão administrativa de declaração da uso capião vai ser proferida pelo oficial de registro e, portanto, é uma decisão administrativa que não terá definitividade, não terá trânsito em julgado, mas terá a presunção relativa de veracidade e legalidade, que só poderá ser desfeita numa ação judicial. Muito bem. Quais são os requisitos básicos, gerais, essenciais, para se proceder a uso capião na esfera extrajudicial, que é um procedimento especial, um procedimento registral especial? Você vai precisar de um sujeito, que é, de um lado, aquele que está possuindo a coisa com ânimos ou como se dono fosse, a chamada posse ad uso capione, o fato posse que aparenta objetivamente a condição de dono. E você vai ter o sujeito que consta da matrícula como sendo o titular proprietário daquela coisa imóvel. Você tem que ter uma coisa hábil, uma coisa passível de uso capião, a posse, o uso capione, como eu já disse, e o decurso do tempo. Beleza. O que acontece? Qualquer uma das espécies ou modalidades de uso capião rural, uso capião urbano especial, uso capião extraordinária, ordinária, uso capião familiar, coletiva, indígena, todas elas, em tese, podem ser tramitadas perante o oficial de registro de imóveis. Agora, este procedimento especial tende a atender determinadas circunstâncias. Então, primeira coisa a ser definida: quem é o oficial de registro competente? É o oficial de registro competente da circunscrição territorial imobiliária daquele imóvel. Ou seja, o titular registrador de imóveis daquele cartório com competência sobre aquele imóvel daquela circunscrição. Lembrando que a circunscrição territorial do cartório não se confunde necessariamente com a circunscrição territorial da comarca. Você pode ter uma comarca que envolve mais de um município e em cada um desses municípios pode ter até mais de um cartório de registro de imóveis. Ou seja, eu posso ter vários cartórios de imóveis, vários registros imobiliários dentro de uma mesma comarca. Então, o que define é a circunscrição territorial imobiliária sobre aquele imóvel. Beleza. Além disso, você vai precisar de um requerimento escrito, requerimento verbal, conforme previsto lá no artigo 13, inciso 2º da Lei de Registros Públicos, não é suficiente para deflagrar o procedimento registral especial de uso capião extrajudicial. Além disso, este requerimento precisa ser subscrito por advogado, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a gente exige ou depende da capacidade postulatória atribuída ao advogado ou até a quem possa exercer essa capacidade
defensor público, por exemplo. Bom, os requisitos deste requerimento devem aplicar analogicamente, ou por similaridade, os mesmos requisitos da petição inicial. Qualificação das partes, relatório dos fatos, fundamentos jurídicos e outros elementos próprios de uma petição que seria equivalente a uma petição de ação de uso capião. E, junto com esse requerimento, tem de ir uma procuração outorgada ao advogado com poderes específicos. Essa procuração pode ser por instrumento público ou instrumento particular. Beleza. Então, define qual é o oficial de registro competente, elabora o requerimento escrito nos moldes dos requisitos de uma petição inicial. Essa petição tem que estar subscrita por advogado e, além disso, eu tenho de ter a procuração por instrumento público ou particular acompanhando este requerimento. Feito isso, juntamente com esse requerimento, devem ir obrigatoriamente alguns documentos. Primeiro deles, uma ata notarial lavrada pelo tabelião de notas da localidade do imóvel. Aqui, a parte interessada não tem liberdade para escolher qualquer tabelião de notas. Tem de ser o tabelião de notas da localidade do imóvel, do município do imóvel. Segundo detalhe, esta ata notarial, ela tem que ser própria com as características da ata notarial para fins de uso capião. O que significa? Uma das particularidades desta ata notarial é que ela será lavada após uma ou mais diligências do tabelião ou de seus prepostos a local da área do imóvel que vai ser ou que se pretende usucapi. Beleza. Além disso, deve ser apresentado como documento anexo ao requerimento a planta, os mapas e memoriais descritivos da área subscritos por profissional devidamente habilitado, com a RT, a chamada Anotação de Responsabilidade Técnica, ou RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica. Juntamente com esses documentos, vão também as certidões dos distribuidores da localidade do imóvel, para ver se não há nenhum conflito imobiliário ou de direito real ou possessório envolvendo a área. Outro ponto a ser destacado é que deve ser apresentado ou o justo título ou outros documentos que demonstrem a posse mansa, pacífica e sem qualquer constrangimento ou reivindicação por um determinado lapso de tempo, conforme cada uma das modalidades de uso capião. Então vejam, já no requerimento deflagrador do procedimento registral, já há uma série de requisitos rígidos e expressamente fixados em lei que destoa completamente do que é a apresentação do título para deflagrar o procedimento comum. Professor, este requerimento vai ter de ser pré-notado? Sim. Nada tramita para se qualificar e decidir dentro do oficial de registro de imóveis sem a prenotação. Vai prenotar. Só que vai prenotar e vai pegar essa documentação toda e vai autuar. Pode ser fisicamente, faz um encartado, ou pode ser eletronicamente. Você digitaliza tudo e faz um fichário aí com a sequência cronológica e lógica destes documentos. Requerimento, subscrito por advogado, procuração com poderes especiais, documentos do interessado, documentos do imóvel, certidões, por aí vai. E aí começa a tramitação. Beleza. De início, a doutrina, de forma quase que unânime, já diz que, dado a entrada, ou a partir do momento que se dá a entrada até a hora que se conclui, desses dois extremos, a gente identifica 4 fases do procedimento
registral especial de uso capião extrajudicial. A fase postulatória, que é essa fase do requerimento, em que antes mesmo de dar ingresso, apresentar a protocolo no registro imobiliário, tem que se passar pelo tabelionato de notas para lavrar essa ata para fins de uso capião, tem que reunir os documentos, tem que contratar um profissional habilitado para elaborar plantas, mapas, memorial descritivo e por aí vai. Extrair certidões diretamente nos distribuidores cíveis relativos à comarca. Tem a segunda fase, que é a fase notificatória, em que você vai comunicar tanto a União, Estado, DF, município, como aqueles que têm algum direito real naquela matrícula relativa ao imóvel que vai ser usucapido e também os confrontantes. Tem a fase instrutória, que virão documentos e poderão ser feitos diligências pelo próprio oficial de justiça com auxílio dos seus prepostos ou até de profissionais qualificados. Ele pode ir lá contratar um engenheiro ou um perito para ajudá-lo nessa tarefa de análise. E, por fim, a fase decisória. Então, as fases são postulatória, fase notificatória, fase instrutória e a fase decisória. Só por isso você já percebe que a uso capião extraordinária, aliás, a uso capião extrajudicial, tem uma sequência cronológica de atos na sua tramitação perante o oficial de registro que destoa bastante daquela sequência de atos do procedimento comum que a gente exemplificou na aula anterior. A gente pode destacar também alguns aspectos que são importantes, que caracterizam esse chamado procedimento especial de uso capião extrajudicial. Um destaque que eu quero fazer para você é o seguinte: lá no procedimento comum, a gente tem uma etapa de qualificação registral. Feita essa qualificação, ou qualifica positivamente ou negativamente. Se a qualificação for negativa, emite-se a nota de exigência. Se vier impugnação, suscita dúvida e aí quem vai resolver a questão da qualificação registral é o juiz corregedor permanente que tem competência fiscalizatória sobre aquele registro imobiliário. Ponto. Nos procedimentos especiais, eu já exemplifiquei o procedimento da instituição de bem de família voluntário, que a gente tem uma qualificação registral, uma única qualificação registral, que pode gerar suscitação de dúvida, vai ao juiz, ele resolve, pode voltar, pode vir a impugnação e aí vai ao juiz novamente, mas aí não é uma segunda não é uma segunda suscitação de dúvida. No procedimento registral imobiliário especial de uso capião extraordinária, você pode ter qualificações registrais preliminares e sucessivas. Ou seja, pode-se fazer uma qualificação registral preliminar da documentação que veio e identificar, por exemplo, que faltou alguns documentos para dirimir algumas dúvidas ou controvérsias. Nota de exigência. Pode ser que o interessado, a parte interessada, cumpra as exigências. E aí prossegue-se para uma análise mais aprofundada. E lá na frente, pode ser que novas dúvidas ou impugnações surjam. E aí pode haver suscitação de dúvida registral novamente. Pode ser que haja nota devolutiva numa determinada etapa, cumprimento, e depois nota devolutiva sem cumprimento na etapa seguinte. Aí o procedimento não vai ser concluído, vai ser devolvida a documentação para a parte interessada, porque não houve o preenchimento dos requisitos para que se reconhecesse e declarasse a uso capião na esfera ou na instância extrajudicial. Em outras palavras, perante o oficial de registro de imóveis. Então, por essas características e outras que você pode facilmente identificar na leitura do artigo 216-A e seus parágrafos, você vai perceber que o procedimento de tramitação registral na uso capião extrajudicial, ele é um procedimento especial,
que se diferencia desse todo procedimento comum. Muito bem. Agora, eu preciso pelo menos mencionar ou citar um outro procedimento registral especial, mais recente, mas que é de grande importância e foi introduzido na Lei 6.015, é o artigo 216b e seus parágrafos, e ele recebeu um detalhamento regulamentador pelo Código Nacional das Normas do Extrajudicial, é o provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça. E aí, eu estou falando do procedimento registral especial de adjudicação compulsória extrajudicial. Eu peço que você tome nota para depois analisar com mais calma. Artigo 216b da Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 73, e também artigo 440A até o 440M do Código Nacional de Normas do Extrajudicial, que é o provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça. Essa é a base normativa daquilo que a gente vai resumir e trabalhar sobre a adjudicação compulsória extrajudicial aqui. O que acontece? Primeiramente, a gente precisa entender que a adjudicação compulsória, ela é um instituto que até muito recentemente, ou seja, até a edição da Lei 14.382 de 2022, até então, a adjudicação compulsória só era permitida na via judicial. Entrava-se com uma ação judicial de adjudicação compulsória. De 2022 para cá, com a introdução do artigo 216b, feita pela Lei 14.382 de 2022, passou-se a admitir também um procedimento administrativo extrajudicial de adjudicação compulsória. Aqui a gente precisa compreender um ponto importante sobre a adjudicação compulsória, que é o seguinte: em relação a qual direito real a adjudicação compulsória diz respeito? E aí nós estamos falando do direito real de aquisição. Que história é essa? É o seguinte: sujeito A, titular proprietário de um imóvel, conforme consta registrado na matrícula, ele pretende vender esse imóvel para um sujeito B. Só que, por circunstâncias peculiares entre eles próprios e do negócio, forma de pagamento ou outras circunstâncias próprias do negócio, da formalização do negócio, em vez de já lavrarem a escritura de venda e compra diretamente no tabelião de notas, eles podem, ou por instrumento particular ou por uma própria escritura pública, lavrarem um compromisso, uma promessa de compra e venda. Ou seja, o sujeito A, titular proprietário do imóvel, se compromete ou promete vender, ou seja, promete lavrar a escritura pública de venda e compra para B. E B promete lavrar a escritura pública aquisitiva de venda e compra em relação àquele imóvel com o sujeito titular A. Então veja que a adjudicação compulsória, mesmo na esfera judicial ou até na esfera extrajudicial, ela diz respeito a um direito real aquisitivo oriundo de um contrato ou compromisso de compra e venda. Por exemplo, ou promessa de permuta, mas é uma promessa, um compromisso de negócio imobiliário futuro. Então, qual é o objeto de que trata a adjudicação compulsória também na esfera extrajudicial? Nós estamos falando de uma promessa de venda de imóvel e também da promessa de cessão de direito aquisitivo. Ambos os casos. Ou o promitente comprador
ou o promitente ou o cessionário do promitente comprador, que é o promitente cessionário. Muito bem. O que vai acontecer? É bom já destacar a base normativa, a base legal deste instituto lá no Código Civil. Lembrem que eu já mencionei nas aulas anteriores a importância de você dominar o instituto no direito material, lá no direito civil, para que depois a gente possa conectar a instrumentalização procedimental dele no direito registral imobiliário. Então, lá no direito civil, vale a pena você analisar e estudar novamente, revisar os artigos 1417 e 1418 do Código Civil. Lá está tratado da promessa de compra e venda, a base legal do instrumento público ou particular de promessa de compra e venda. Beleza. Agora, suponhamos que o promitente vendedor não cumpriu a sua obrigação contratual com o promitente adquirente, o promitente comprador, de comparecer ao cartório ou, se for o caso, observado o artigo 108 do Código Civil, lavrar o contrato, celebrar o contrato de venda e compra. Por quê? Porque o compromisso ou contrato de promessa de venda, ele pode ser registrado no cartório de registro de imóveis, e deve. Só que ao ser registrado, ele não transmite a propriedade. Ele constitui, ele faz nascer para o promitente comprador um direito aquisitivo. Se o promitente comprador comprovar o cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, por exemplo, pagar integralmente o preço da coisa, ele tem o direito de exigir o título que o fará proprietário da coisa se esse título for registrado. Mas suponhamos que ou por impossibilidade, ou por má-fé, ou por uma razão qualquer, o promitente vendedor não se dispõe, não comparece para lavrar o contrato, a escritura pública de venda e compra. Neste caso, o promitente comprador pode instaurar um procedimento especial registral perante o oficial de registro para obter, neste caso, a aquisição, a titulação da propriedade sobre esse imóvel, transformando o direito real de aquisição em propriedade, em aquisição definitiva dessa propriedade. E aí você vai perceber que existe um procedimento até um pouco semelhante com o procedimento anterior que nós vimos, que é do procedimento da usucapião extrajudicial, que é o procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial, conforme está descrito no artigo 216. Claramente lá você vai perceber que este procedimento registral, esse passo a passo que será tramitado perante o oficial de registro, ele se diferencia em relação ao procedimento comum, o que o torna um procedimento registral especial. Muito bem. E agora, a gente vai passar para um ponto importante aqui dessa nossa aula 3, que é o ponto da escrituração registral imobiliária. Escrituração registral imobiliária. O que é isso? Escrituração registral imobiliária é nós compreendermos o que é a essência dos atos que são materializados, lavrados, praticados pelo oficial de registro ou seus prepostos dentro de um cartório de registro de imóveis para assegurar a funcionalidade e a operabilidade do sistema registral imobiliário, como nós já o estudamos em aulas anteriores. E aqui nós estamos falando do que acontece atrás do balcão do cartório, que é extremamente útil para você que pretende ser titular de cartório de registro de imóveis algum dia, ou que quer trabalhar como escrevente lá,
E especialmente você que vai advogar e precisa compreender o que deveria, o que deve acontecer lá para saber se isso está de acordo com o ordenamento jurídico ou não. E aqui a gente trata esse tema, esse tópico, esse pilar da chamada escrituração registral imobiliária em 4 pilares, em 4 quadrantes. A gente tem que conhecer quais são os livros existentes no registro imobiliário e qual a sua destinação e que atos que são praticados neles. Depois, conhecer os principais e essenciais atos registrais e as suas características. Terceiro pilar, quais são os títulos registráveis? E aí eu já destaco um artigo para você ler, artigo 221 da Lei de Registros Públicos. E por último, algo que é muito da técnica da escrituração, da lavratura de atos, que são os conteúdos dos atos que são lavrados nos livros. Pois bem, vamos começar pelos livros. Nós já chegamos até a mencionar em aula anterior, mas agora a gente aborda de forma mais detalhada. Quais são os livros? Livro 1, protocolo. Livro 2, registro geral. Livro 3, registro auxiliar. Livro 4, indicador real. Livro 5, indicador pessoal. E um livro que não tem numeração, apenas nome. Livro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Só esse último livro já daria um outro curso de direito registral para a gente trabalhar as particularidades do registro imobiliário e das garantias registrais e da proteção registral quando um estrangeiro vai adquirir imóvel no Brasil. Já é um capítulo à parte. Mas vamos voltar aqui. Livro protocolo serve para quê? Para a prática do ato de prenotação, que você já sabe, é o ato que deflagra o procedimento registral ou especial ou comum e ele gera o direito de prioridade, direito real de prioridade e também o direito de preferência na tramitação daquele título até o resultado, o desfecho final. Livro 2. Olha, o coração, a alma, o espírito, o pilar número 1 do atual sistema registral brasileiro, ele é confeccionado, ele é materializado, ele é personificado pelo livro 2, Registro Geral. Porque o nosso sistema registral é o sistema registral bifásico causal de título e módulo de base matricular. O que isso significa? Que todos os direitos e informações relativos ao imóvel, ao direito e ao sujeito estão e devem estar concentrados no livro 2, que é o livro de registro geral, e separados por cada matrícula que diz respeito a cada imóvel. Então, o livro 2, o livro de registro geral, dentro do cartório de registro de imóveis, é o livro onde se constituem, onde se modificam, onde se extingue ou transmite primordialmente os direitos reais. É lá que se abre a matrícula. Quando falar matrícula do imóvel, pode ter certeza, a matrícula está aberta, é um cadastro daquele imóvel que está aberto no livro 2. No livro 2. Bom, e é nessa matrícula que são praticados os atos de registro e de averbação primordialmente. Aqui a gente deixa o gancho para a nossa próxima aula, em que a gente vai trabalhar mais pormenorizadamente essa escrituração e outros aspectos da validade e invalidade do registro. Mas aí a gente finaliza essa nossa aula 3 com o nosso quiz. Então vamos tratar do nosso quiz. Aqui comigo na tela,
O enunciado diz: quais são os atos registrais escriturados no livro do registro de imóveis? Olha, a opção A diz: nota de exigência emitido pelo oficial de registro no caso de qualificação registral negativa. Essa é a opção A. A opção B: suscitação de dúvida registral pelo oficial de registro diante de impugnação das exigências pelo apresentante do título. C: prenotação, abertura de matrícula, registro, averbação, lavrados pelo oficial de registro. E D: decisão do oficial de registro indeferindo o pedido de uso capião extrajudicial. Qual é a opção dessas você marcou aí? Com certeza a opção é a letra C. Olha só. Nota de exigência é um ato que não é lançado no livro. Ele é praticado pelo oficial de registro, ele é entregue à parte interessada e uma cópia fica arquivada numa pasta própria, mas não no livro, num classificador. É um mero arquivo. Além disso, a decisão administrativa de uso capião, ela é um ato extraprotocolar, ele não vai para o registro de livro nenhum. Então fique atento a isso. Pois bem, vamos para a nossa segunda questão do quiz. Acerca dos livros existentes no registro de imóveis, marque a opção correta. A opção A: o ato de registro em sentido estrito pode ser lavrado tanto no livro 2 quanto no livro 3, que é o registro auxiliar e o registro geral. Opção B: a prenotação pode ser lavrada tanto no registro geral como no registro auxiliar. C: o ato de averbação pode ser lavrado no protocolo e no livro 4, que é o indicador real. E D: as matrículas podem ser abertas tanto no registro geral como no registro auxiliar. E aí, chegou a sua resposta? Qual é a opção? A opção aí é a letra A. Olha, é assim. O ato de prenotação, só no livro protocolo. O ato de registro e averbação, normalmente ou frequentemente no livro 2. Mas o ato de registro, alguns registros, podem também ser feitos no livro 3, que é o registro auxiliar. Então, o registro ocorre no livro 2 e no livro 3. A averbação, no livro 2. E nos livros 4 e 5 não tem nem registro, nem averbação, nem prenotação. São livros meramente cadastrais. Você lança informações ou sobre o imóvel, detalhes sobre o imóvel, ou lança informações cadastrais sobre os sujeitos. Próxima questão do nosso quiz. Sobre a fusão de matrículas e unificação de imóveis, é correto afirmar que: letra A: é possível a fusão de dois imóveis pertencentes a proprietários distintos, desde que haja requerimento conjunto de ambos os titulares do direito real constante da matrícula. Opção B: a fusão aplica-se no caso de unificação de um imóvel constante do sistema de transcrições com outro imóvel inscrito no sistema de fólio real de base matricular. C: são requisitos para a fusão o requerimento do proprietário de dois ou mais imóveis contíguos constantes de matrículas autônomas. E letra D: admite-se a fusão ou unificação de um imóvel rural com outro urbano, desde que sejam contíguos. E aí, essa é uma informação para a gente complementar o nosso capítulo, nossa aula aqui. Você chegou à resposta? Qual é a nossa resposta aqui? É a letra C. É o seguinte: fusão de matrículas. Dois imóveis contíguos, confrontantes, ambos de mesmo proprietário. Requerimento do proprietário e, se for o imóvel urbano, autorização da prefeitura para você unificar. Não se pode unificar imóvel rural com rural ou imóvel rural com urbano. Ou você unifica dois rurais ou dois urbanos. Já a unificação é quando dois imóveis de mesmo proprietário são contíguos, ambos rurais ou ambos urbanos. Só que um imóvel ele está no sistema de matrícula e o outro está no sistema de transcrição, que é um sistema que era anterior a 73.
Quando você vai juntar imóveis que estão nos sistemas distintos, você vai usar a unificação. Mas a doutrina toda fala que esses dois institutos são similares. Muito bem, a gente finaliza aqui então a nossa aula 3, em seguida viremos com a aula 4 e 5. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.